Olá, pessoal. Feito a live do livro-texto de análise de doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos, agora a gente vai fazer esse vídeo sobre o livro de exercício do assunto, né? O denominacionalismo. E o exercício 1 é de conhecimentos gerais. Diz assim, ó, marque um X sobre a letra que corresponde à resposta correta. Você pode ir fazendo aí, vai anotando aí resposta 51. Se a, B ou C está certo, você manda aí para o meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com, tá bem? Diz assim a questão 51. A igreja original, fundada pelo próprio Cristo, começou a... Essa aqui é a 51. Em Roma, no ano 606 depois de Cristo. B. Em Jerusalém, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. C. Em Antioquia, no ano 43 depois de Cristo. Pergunta 52. Conforme o denominacionalismo, a atitude liberal com relação às outras denominações é esta: a. Cada grupo de igrejas distritais devem perseverar, não, preservar seu próprio artigo de fé. B. Todos os crentes devem ser leais aos fundadores e pastores de sua denominação. C. Ninguém deve submeter-se às restrições e proibições impostas por sua igreja. A, B ou C. 53. Muitas das doutrinas atuais surgiram por causa de a. Novas verdades reveladas por Deus. B. Entendimento mais profundo das Escrituras. C. Especulação sobre profecias e passagens simbólicas da Bíblia. 54. A Bíblia ensina que a. Qualquer pessoa pode fazer sua interpretação individual das Escrituras. B. Ninguém tem o direito de interpretar independentemente a palavra de Deus. C. A Bíblia só pode ser interpretada por autoridades eclesiásticas. 55. O Novo Testamento afirma que deve existir a. Um só corpo de Cristo e um só caminho. B. Um número ilimitado de denominações. C. Apenas um número razoável de seitas. 56. As igrejas depois dos tempos de Lutero foram grandemente influenciadas pelas doutrinas a. Do pecado original e da depravação total. B. Da reencarnação e do nirvana. C. Do purgatório e da salvação por obras meritórias. 57. A Bíblia ensina que, uma vez predestinados para a salvação, jamais podemos cair da graça. B. Se cairmos da graça, jamais podemos atingir a salvação. C. Podemos cair da graça, mas posteriormente ser recuperados. 58. Para garantir a eleição, entre parênteses, salvação eterna, é necessário a. Ter uma visão divina, a qual comprova a presença do Espírito Santo. B. Fazer um milagre ou manifestar dons de línguas, curas, etc. C. Obedecer todas as instruções bíblicas. 59. Conforme a Bíblia, a salvação é a. Subjetiva, baseada em experiência pessoal. B. Objetiva, baseada em obediência aos termos divinos. C. Arbitrária, baseada na predestinação incondicional. 60. Conforme a Bíblia, devemos aceitar como irmãos na fé a. Todos os crentes, independente de sua doutrina. B. Aqueles que foram biblicamente salvos e que seguem fielmente a Cristo. C. Apenas aqueles que foram
aprovados pelos líderes da igreja? 61. No Novo Testamento, a palavra grega que descreve a comunhão do cristão com o Pai, o Filho, o Espírito e os irmãos é A. Eclésias, B. Koinonia, C. Closa. 62. Conforme o ponto de vista bíblico, aquilo que não é especificado, ordenado ou proibido nas Escrituras, A. Podem ser incluído na doutrina oficial da Igreja. B. Deve ser considerado com toda cautela para não ultrapassar a doutrina de Cristo. C. Deve ser rejeitado automaticamente, sem a mínima consideração. 63. Na Bíblia, os nomes usados para descrever a Igreja são A. São limitados a um só título e este é absolutamente essencial. B. Foram revelados para diferenciar uma igreja da outra. C. São termos específicos e sempre exaltam a Jesus. 64. A respeito da organização da igreja, devemos ter A. Congregações locais guiadas por Cristo e lideradas por presbíteros, bispos ou ancião, né? B. Um sistema hierárquico dirigido por um presidente, sumo sacerdote ou outro responsável. C. A presença de um só pastor autorizado na igreja local, devendo este prestar contas às autoridades distritais da igreja. Exercício parte 2. Afirmativa correta. Marque com X sobre a palavra sim ou não. 65. Todas as religiões são boas e nos levam ao mesmo destino? Sim ou não? 66. O Novo Testamento nos ensina sobre a unidade do corpo de Cristo? Sim ou não? 67. Logo após o início da igreja, surgiram falsos mestres e falsas doutrinas? Sim ou não? 68. A maior parte das religiões atuais teve origem em uma nova doutrina ou interpretação das Escrituras? Sim ou não? 69. O que mais caracteriza qualquer denominação é sua doutrina distinta? Sim ou não? 70. A Bíblia ensina que é vão o louvor de qualquer pessoa ou grupo no caso de suas doutrinas conter mandamentos elaborados por homens. Sim ou não? 71. Qualquer pessoa tem o direito de interpretar as Escrituras conforme seu próprio ponto de vista? Sim ou não? 72. A fé cristã não depende da nossa opinião individual, e sim da nossa obediência à palavra de Deus. Sim ou não? 73. Quanto à salvação, a nossa escolha individual tem ligação direta com a doutrina da predestinação incondicional. Sim ou não? 74. A salvação é baseada em uma experiência ou visão pessoal? Sim ou não? 75. Todas as denominações são igrejas irmãs e membros da mesma família da fé. Sim ou não? 76. O sinal divino da salvação é a presença do Espírito Santo e seus frutos espirituais na vida cristã. Sim ou não? Deixa eu virar aqui. Exercício parte 3. Passagens bíblicas. Marque com X sobre a letra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. 77. Você vai ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, e vai ver qual A ou B que está correspondendo a essa passagem. A. As profecias da Bíblia estão sujeitas à interpretação individual. B. As profecias da Bíblia nunca podem ficar sujeitas à interpretação individual. 78. Você vai ler Mateus 28, 18, João
14:6 e Colossenses 1:18. E vai responder se a A ou a B corresponde. Jesus tem A. Jesus tem toda a primazia sobre a igreja. B. O Papa possui toda a primazia sobre a igreja. A ou B? 79, questão 79. Você vai ler João 17, versículo 20 e 21 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E vai ver se a A ou a B corresponde. A. Os seguidores de Cristo podem ser divididos em várias denominações? B. Os discípulos de Cristo devem manter-se unidos em um só corpo, a igreja? A ou B? Questão 80. Você vai ler João, capítulo 15, versículos 5 e 6 e 1 Coríntios 12, 27. E vai ver se a A ou a B corresponde com essas passagens. A. Jesus é a grande videira da igreja e as denominações são os seus ramos, ou seja, membros do seu corpo. B. Jesus é a videira da igreja e os seus ramos são os discípulos, membros individuais do seu corpo. A ou B está correta. Questão 81, você vai ler Ezequiel 18, 20 e Romanos 14, 12. E vai responder se a A ou a B corresponde. A. Todo indivíduo é responsável perante Deus por sua vida, sua obediência e suas obras. B. Cada pessoa já foi predestinada individualmente à salvação ou à condenação eterna. 82. Você vai ler 2 Pedro 3, versículo 9, e vai ver se a A ou a B corresponde. A. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. B. Deus já escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Questão 83. Você vai ler Josué 24, 15 e Atos 2, 41. E vai ver se a A ou a B corresponde com essas passagens. A. A ideia do livre-arbítrio sobre a salvação é falsa, pois não há nada que o homem possa fazer para serem salvos. B. A salvação depende parcialmente da nossa escolha, aceitação e obediência à palavra de Deus. A ou a B está correta. 84. Você vai ler Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 8 e 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Vai ver se a A ou a B corresponde. A. A doutrina de Cristo foi revelada para nós no primeiro século e é inteiramente suficiente para nosso aperfeiçoamento na fé. B. O Evangelho não foi totalmente revelado no primeiro século, surgindo assim a necessidade de novas revelações. Questão 85, você vai ler Atos, capítulo 4, versículo 12, Romanos 16, 16 e Efésios 5, 22 e 23. E vai ver se a A ou a B corresponde com essas passagens. A. O corpo de Cristo é a própria esposa de Cristo, que deve usar o seu nome. B. Não importa o nome da igreja, qualquer título pode servir. Questão 86. Você vai ler Atos 14, 23, Atos 20, de 17 a 28 e Filipenses 1, 1. E vai ver se a A ou a B corresponde com essas passagens. Devemos estruturar a igreja de acordo com a época moderna, adotando novos sistemas de organização na Bíblia. B. A igreja deve ser organizada conforme o plano divino, sem alterações. Questão 87, Efésios, você vai ler Efésios 4, versículo de 4 a 6, e Hebreus 10, 20 e Hebreus 12, 28. E vai ver se a A ou a B corresponde com essas passagens. A. Estes versículos afirmam que existe um único caminho, uma só fé e uma só igreja, entre parênteses, corpo e reino de Cristo. B.
Estes versículos afirmam que existem diversos caminhos que nos conduzem à salvação e diversos corpos de Cristo. Questão 88, Efésios, você vai ler Efésios, capítulo 1, versículo de 22 e 23, e Colossenses 1, 18. E vai responder se a A ou a B corresponde. A. Jesus é o cabeça de todas as religiões, seitas e filosofias. B. Jesus é o cabeça de sua única igreja, reinando sobre ela com primazia e autoridade. Exercício 9. Glossário do denominacionalismo. Essa aqui você vai ter que procurar aí no Google, no dicionário, tá bem? Marque um X sobre a letra V, que quer dizer verdadeiro, e F, que quer dizer falso, que corresponde ao significado correto do vocábulo histórico. Questão 89. Verdadeiro ou falso? Doutrina da depravação. É o ensino acerca do pecado herdado pelos ancestrais dos homens. Doutrina da corrupção. É verdadeiro ou falso, né? Essa resposta. 90. Visões celestiais. É verdadeiro ou falso? Ideias de uma revelação particular de um dos apóstolos, para comprovar sua autoridade evangélica. Verdadeiro ou falso? 91. Partidarismo. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Há divisões do corpo de Cristo em diversos partidos e a subsequente defesa de cada um desses partidos. Verdadeiro ou falso? 92. Episcopal. Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Relativo ou pertencente a arcebispos. Isso é verdadeiro ou falso? 93. Predestinação. Verdadeiro ou falso essa afirmativa? Determinação divina para salvar apenas os 144 mil justos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 94. Religião subjetiva. É verdadeiro ou falso essa afirmativa? Disse da religião unificada teocrácia. 95. Dons de língua. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Comprovação autêntica imediata da salvação do recém-convertido após seu batismo. É verdadeiro ou falso? 96. Seita. É verdadeiro ou falso? Doutrina partidária que prega leis religiosas de cunho radical. 97. Apostasia. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Desvio da fé ou da doutrina estabelecida por Moisés. 98. Artigos de fé. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Código de leis provenientes do Antigo Testamento. 99. Pentecostal. Verdadeiro ou falso? Religião que prega a doutrina exclusiva do Espírito Santo. 100. Perguntinha 100. Liberalismo religioso. Verdadeiro ou falso essa afirmação? Liberdade individualista pregada por líderes carismáticos acerca da sua própria doutrina. Agora aqui, confissão de fé para você responder de 1 a 10 aqui. Marque com o X sobre a palavra sim ou não a sua fé na palavra de Deus. 1. Creio que a Bíblia é a única revelação autorizada por Deus. Sim ou não? 2. Creio que Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz para o reino dos céus. Sim ou não? 3. Creio que a Bíblia deve ser respeitada e obedecida em sua totalidade, em vez de parcialmente. Sim ou não? 4. Creio que a doutrina do pecado original é antibíblica. Sim ou não?
5. Creio que Jesus estabeleceu uma só igreja, a qual é o seu corpo. Sim ou não? 6. Creio que os céus e o inferno são uma realidade. Sim ou não? 7. Creio que o autêntico louvor a Deus é prestado em espírito e verdade, com decência e ordem. Sim ou não? 8. Creio que a presença do Espírito Santo e minha obediência à palavra de Deus comprovam minha salvação. Sim ou não? Creio que a salvação eterna é por fé e obras, entre parênteses, e não por fé somente. Sim ou não? 10ª e última, creio que para ser integrado no único corpo de Cristo devo ser batizado conforme as normas bíblicas, a fim de nascer espiritualmente neste corpo. Sim ou não? Agradeço a você que acompanhou aí, espero que você responda e me manda as respostas aí no meu e-mail, ronaldozm@gmail.com, tá aí na descrição do vídeo, que eu vou corrigir e mandar as respostas corretas para você e dar a sua nota, tá bem? Se você está gostando do estudo de análise de doutrina do Glovership, deixa o like aí, compartilha esse vídeo aqui para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus e convida aí os seus familiares, seus contatos a se inscrever no canal para o canal crescer cada vez mais e atingir mais pessoas, tá bem? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?